Muito boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira e venho dar início ao webinar sobre a utilização avançada do CIP 3D. Irei abordar alguns casos práticos que estão aqui indicados no índice, alguns deles surgiram no decorrer do nosso serviço de assistência. Este webinar terá a duração máxima de 1 hora e portanto vai ser gravado e ao mesmo tempo depois será colocado na nossa página web disponível para todos, se quiserem voltar a assistir. Vou começar então por abordar o primeiro caso prático, que é introduzir barras a partir de cotas. Portanto, eu vou abrir agora aqui o CIP 3D, tenho aqui uma obra de um pavilhão. E vou só aqui explicar que é possível, quando se introduz uma barra, que a mesma seja cotada. E isso só através deste botãozinho que tem que estar ativo, que é permite cotar o elemento. Portanto, se eu clicar no nó e quiser arrastar e quiser premir, portanto, se este ícone não estiver ativo, portanto eu vou ativá-lo, ao ativar ele vai-me pedir o valor de comprimento que eu quero. Poderei, por exemplo, se mostrar-vos aqui uma vista 2D, se eu introduzir uma barra, e vamos supor que vou introduzir desta forma, assim, aleatoriamente na diagonal, poderia indicar o seu comprimento na diagonal, como poderia, por exemplo, indicar o comprimento em X e em Y, depois positivo ou negativo mediante a direção ou sentido que queria dar. Também poderia colocar um comprimento e um ângulo, portanto depois teria outras hipóteses, ou somente um ângulo. Portanto, teria outras hipóteses. Torna-se útil muitas das vezes quando estamos aqui a criar a estrutura. Vou falar agora do segundo ponto, que é criar vistas 2D e 3D. Portanto, a partir do caso de uma vista 3D, portanto, o programa é constituído por vistas, sejam elas 3D ou 2D. As vistas têm uma vantagem, para além de podermos criar vistas que nos ajudem a introduzir as barras da estrutura, também permite para depois, nos desenhos, que as mesmas sejam desenhadas e assim complementar o projeto e facilitar em termos de leitura o próprio modelo estrutural. Eu vou só falar aqui um bocadinho dos vários tipos de vistas que é possível de criar. Temos aqui a primeira hipótese, que é a vista 2D de um plano, ortogonal aos eixos X, Y, Z. Portanto, esta vista, como o próprio nome indica, é uma vista 2D e em que eu, para criá-la, tenho que selecionar dois eixos, neste caso baseando-me nas linhas de referência, que são estas linhas que aparecem sempre quando se introduz um nó, linhas auxiliares, portanto, que representam os diversos eixos globais, o X, Y e Z. Por exemplo, se eu clicar nesta linha e depois numa vertical, automaticamente surge uma janela e eu estava a indicar, no fundo, o plano representado por estas duas linhas, em que posso lhe chamar-lhe um nome qualquer, pode ser, neste caso, um alçado. Portanto, e neste caso representei este alçado. Isto aqui até poderia depois disponibilizar isto de forma mosaico horizontal, em que ao colocar aqui o cursor sobre esta vista, que é o alçado, ele representa-me logo o alçado que eu estive a selecionar. Se eu apagar a vista, ou digamos a janela, elimino a própria vista, portanto deixo-a de ter disponível. Portanto, nunca devo eliminar se não é esse o meu objetivo. Posso também renomeá-la, no caso de estar ativo. Tenho aqui uma outra, que se fizer renomear, portanto posso-lhe mudar o nome. Voltando outra vez à vista 3D, vamos selecionar agora um outro tipo de janela, por exemplo a vista 2D de um plano, em que no fundo aqui o que consiste é dar 3 nós, 3 pontos. Por exemplo aqui posso dar aqui um outro, e um outro, por exemplo aqui, e ele agora sim este alçado gera-me a vista deste alçado. Pronto.
Posso continuar a ir ao 3D e falar de outras vistas, abrir nova, por exemplo, tenho esta vista 3D de toda a estrutura, é repetir, que gerar uma nova vista com toda a estrutura, ou de uma parte de estrutura. Isto de uma parte de estrutura, no fundo, qual é o objetivo? É traçar uma diagonal e dentro dessa diagonal o programa vai me gerar a vista relativamente a ela. Por exemplo, se eu traçar uma diagonal deste nó, que tem aqui uma estrutura interior, até a este nó, que está na outra extremidade, portanto, e posso por aqui chamar-lhe 3D1, por exemplo, ele mostra-me aqui uma vista só da estrutura interior que eu tenho dentro daquele pavilhão. Pronto, e podendo trabalhar à vontade. Outra hipótese, portanto, e voltando outra vez à vista 3D, é selecionar uma vista de 3D de uma seleção de elementos, ou seja, ele vai-me gerar uma vista dos elementos que eu queira selecionar. Por exemplo, se eu selecionar estes elementos do primeiro e segundo pórtico, botão lá direito para terminar, e chamo-lhe 3D2 e cá está uma outra vista. Portanto, depois eu tenho aqui várias vistas que eu 3D, neste caso parcial, e posso escolhendo ou então andando seguinte ou anterior, renomeando nomes, dispondo todas de forma horizontal ou vertical, portanto, ou eliminar alguma vista que eu não queira. Portanto, tem essa possibilidade. Vou voltar outra vez. Relativamente ao, agora vou passar para o ponto 3, definir continuidade de um perfil. É o seguinte, já devem ter reparado que existem muitas barras a negrito. O que significa isto? Significa que a peça, ou seja, apesar de ter aqui um nó intermédio, e parece ser que são duas barras, não é? Mas a peça é contínua. Quando existe continuidade e no caso de existirem nós intermédios, portanto, o programa coloca a barra a negrito para dar essa indicação que a mesma é contínua. Portanto, se eu estou aqui a ver uma barra que não tem nós, mas que ela mesma é contínua, se eu colocar ali um nó, onde quiser, automaticamente o programa coloca-me a barra como contínua. Poderiam perguntar, se eu não quero que ela seja contínua, vamos, por exemplo, neste caso aqui que tenho este pilar, em que se eu descrever o pilar, por ele ser contínuo, ele seleciona uma barra na totalidade. Mas vamos supor que eu queria uma secção diferente neste tramo, relativamente ao de baixo. Então, portanto, já não haveria continuidade da própria peça, então eu iria utilizar o comando criar peças e iria indicar, olha, deste nó até este nó é uma peça. Digo que sim, e portanto ele automaticamente já não colocaria a barra a negrito e já poderia descrever este perfil ou descrever o outro perfil de forma independente. Ok? Se quisesse voltar outra vez à situação inicial, por exemplo, poderia outra vez que eu criar a peça, clicava no nó, clicava no outro, seja criar a peça, e estava a continuidade da barra assumida. Vamos agora passar para outro ponto, que é o ponto 4, agrupar e desagrupar barras. Aliás, a partir deste ponto eu vou falar de alguns comandos que ajudam na definição, na descrição, seja de barras, seja até os coeficientes em curvadura, que é um destes casos. No menu barra existe o comando agrupar e desagrupar. O agrupar permite-me, por exemplo, imaginem que eu quero agrupar estas 4 barras. Clico em ambas, selecionando, botão lá direito e vou agrupar as mesmas. Portanto, ficaram agrupadas. Ele até me indica a referência do grupo, G1. Ficaram agrupar. Isto permite que eu, se quiser descrever, se quiser atribuir coeficientes em curvadura, portanto, ao clicar numa das barras agrupadas, ele seleciona-me logo todas as restantes. Portanto, e permite-me logo descrever de uma forma rápida todas essas barras. Se eu quiser desagrupar uma barra ou duas, for, portanto, só tenho que utilizar o comando desagrupar, barras desagrupar, clicar
nas barras ou na barra que pretenda desagrupar, por exemplo, nestas duas, e o botão lá direito deseja desagrupar as peças e ficam já desagrupadas e as outras duas continuam agrupadas. Portanto, é assim que funciona estes comandos. Vou passar agora para o ponto 5, que se diz respeito a agrupar e desagrupar planos. O agrupar e desagrupar planos, portanto, são dois comandos que estão localizados no menu planos. Cá estão eles, agrupar e desagrupar, que me permite definir, primeiro tenho que definir qual é o plano, se é um ZX ou um YZ. Neste caso, vamos aproveitar que temos aqui uns pórticos que são exatamente iguais, são os pórticos tipo, e poderemos agrupar estes 4 pórticos. Estão no plano ZY. Muitas das vezes até no gerador de pórticos, quando se cria um pórtico e se pretende exportar para este programa SIP 3D, o próprio programa indica lá se pretende que se agrupe os pórticos todos ou só os extremos e os interiores. Portanto, é essa a ferramenta. Portanto, depois o que acontece é que se sobra via de gerador de pórticos com os pórticos agrupados, por vezes precisamos de desagrupar, porque senão, estando os pórticos agrupados, ao introduzir uma barra, ele vai introduzir a barra em todos os pórticos, em todos os planos agrupados. Vamos começar agora por agrupar então estes quatro. Como é que se faz? Vamos a planos, agrupar. Lá, cá está, vamos selecionar o plano, é este, YZ, planos paralelos, e agora com as linhas, referências, não é? A partir das linhas eu vou clicar e ele automaticamente, como cliquei no eixo Y, e selecionou-me este plano, clico neste e neste. Portanto, tenho os 4 planos, botão direito para terminar, deseja agrupar, digo que sim, e portanto tenho os planos agrupados. Aquilo que eu ia dizer é o seguinte: se eu, por exemplo, selecionar uma viga de um dos planos agrupados, ele vai-me selecionar automaticamente as mesmas vigas dos outros planos que estão agrupados a esse. Portanto, reparem que também é fácil e assim só tenho que clicar uma vez e fico com tudo selecionado. Portanto, quem diz para descrever, diz para atribuir coeficientes, coeficientes de encostamento, encurvador. Por outro lado, se tiver que introduzir uma barra ou um nó num dos planos, porque tem uma consola, reparem, ele já está também ao mesmo tempo a desenhar nos outros planos. Portanto, e se porventura neste porte que eu pretender fazer isto e não pretendo que seja introduzido nos restantes planos agrupados, o que eu tenho que fazer é desagrupar este plano. Então, para desagrupar, vou a planos, desagrupar, na mesma YZ, e até reparem que ele até indica quais são os planos agrupados. E vou clicar no tal plano que quero desagrupar e botão lá direito, deseja desagrupar, a tal referência já desaparece e assim já posso introduzir a barra que ele já não mostra, não irá desenhar nos outros planos. Vou agora falar também de um outro comando, também no caso deste tipo que ajuda a seleção das barras, que é o gerir layers. Portanto, nós temos aqui, portanto, é o ponto que falar, o ponto 6, gerir layers. Temos aqui este comando, gestão de layers, que por defeito vem já com uma layer, que se chama por defeito, em que a cor é o preto, para todas as barras, e que permite a seleção de todos os tipos de elementos do programa. Eu posso, por exemplo, criar aqui uma nova layer, em que, vamos supor, vou-lhe chamar pilares. E até poderia-lhe atribuir uma cor, em que essa cor depois poderia visualizar no próprio ambiente de trabalho do programa. E até poderia escolher aqui uma outra layer. Portanto, somos livres no fundo de adicionarmos layers e de escolher cores e permitir a seleção das mesmas.
Para já elas estão todas visíveis, as layers, portanto isto é um bocado como no CAD. E agora vamos ao que interessa, que no fundo é o seguinte: eu quero, através atribuir determinados perfis, chamamos-lhe peças, a layers. E poderia, por exemplo, vamos supor que quero selecionar estes pilares, por exemplo, para desselecionar, eu tinha-me enganado, selecionei uma barra que não queria, para desselecionar basta premir novamente, selecione-se, voltar para desselecionar, premir novamente. Por exemplo, e vou aqui, esta situação aqui, sim, só para terem uma ideia, selecionamos estes pilares dos alçados. E botão lá direito, e aqui já me aparecem as layers que eu criei, e agora digo que quero atribuir à layer pilares. Até me aparece agora com outra cor. Da mesma forma que se eu utilizar as vigas que eu queria selecionar, cá está, posso pôr as vigas. Agora, se eu for ao gestão de layers, neste momento tenho por defeito, portanto, se eu dissesse que queria desativar a layer ativa, portanto ele depois iria me dar uma mensagem, como acontece no caso, de que a layer ativa é que está desativa. Está invisível, portanto não seja visível. Então, vamos dizer que sim, por exemplo, portanto isso só estaria a visualizar as barras daquelas layers. Portanto, o que isto me vai permitir é, no caso de eu querer e eu possuir, no fundo, uma estrutura complexa, permite-me, quer nesta vista, quer nas outras vistas que estejam associadas, não é? Só visualizar, aqui não tenho nada, mas só visualizar as barras que estão com a layer ativa, portanto, visível, no fundo. Okay? Vou voltar outra vez a estar tudo visível. E pronto, cá estamos. Vou falar também agora do ponto 7, que é desativar linhas de referência. Por vezes torna-se, quando já se tem muitas barras e nós introduzidos, aborrecido porque se vêem estas linhas e o programa detecta estas linhas de referência, porque temos aqui as capturas também e temos os rastreios ativos. E quer-se introduzir uma barra e por vezes é complicado. Se eu não quero, eu posso desativar estas linhas de referência para me facilitar a introdução, por exemplo, de barras. Vou ao menu planos, referências e tem aqui o botãozinho linhas de referência e desta forma torna-se muito mais fácil introduzir uma barra, porque apesar dele me detectar outros nós por causa destes rastreios, portanto, mas no outro caso, portanto, reparem, era muito mais fácil agora estar a continuar a introduzir as barras, porque ele detectaria logo os nós ou de acordo com as capturas que tenha selecionado. Vou falar agora do ponto 8, que é gerar nós em cruzamentos de barras. E até mais fácil aqui mostrar aqui o pórtico 1, que é o seguinte, por defeito no programa, normalmente temos este comando, que é gerar nós em cruzamentos desativo. E muitas das vezes ao introduzir, vamos supor aqui introduzir duas barras cruzadas, que elas efetivamente estão-se a cruzar, mas não está a haver aqui interseção. Ou seja, elas estão a funcionar de forma independente, mas não está aqui a gerar o nó de cruzamento. Isto porque aquele comando está desativo. Se eu ativar este comando e introduzir novamente duas barras a cruzarem-se, ele automaticamente coloca o nó. Portanto, se às vezes estiverem a fazer uma grelha de barras
e tiverem a introduzir manualmente essas barras e de forma que queiram que seja detectado o nó quando elas se cruzam, têm que ativar esse comando. Ok? Pronto. Vou só apagar isto para falar agora de outros comandos. Vou falar agora do ponto gerar planos. Também é útil, vou aqui aproveitar o Vista 3D para explicar como isto funciona. Aliás, por exemplo, está-me aqui a acontecer que está-me sempre este balãozinho já a indicar as barras, não é? Às vezes a gente não quer que isto apareça. Podemos vir aqui a obra, preferências de desenho e podemos desativar esta informação dos elementos. Também poderíamos desativar a indicação da secção do perfil ou até mesmo os eixos locais ou até mesmo podemos aumentar o tamanho do nó. Reparem que agora já não me aparece. Vou fazer aqui um gerar planos. O que é isto, gerar planos? É selecionar um plano, seja ele YZ ou XZ, portanto, ou até mesmo XY, e a partir disso gerar as barras desse plano uma determinada distância e até posso repetir várias vezes. Por exemplo, eu tenho aqui já esta estrutura aqui desta forma, este primeiro pórtico e o segundo pórtico, tenho aqui os contraventamentos, mas eu vamos supor que eu quero gerar este pórtico que tenho aqui a seguir, o afastamento do pórtico está nos 5 metros, portanto eu quero que ele apareça aqui, no fundo será a 15 metros de distância destes. Por exemplo, tenho aqui então a ferramenta geração de planos e neste caso aqui tenho que ativar previamente as linhas de referência, por causa de termos que selecionar os eixos. Portanto, volto outra vez à geração de planos e vou carregar sobre esta linha, lá está, para selecionar um eixo e agora esta linha para selecionar na vertical. Portanto, isto aqui era o que estava agrupado. Agora, vou dizer aqui, número de planos a gerar. Neste caso, só vou gerar 1. E separação de planos será 15 metros. Este separação de planos é que tem aqui uma pequena questão, que é o seguinte. Se eu puser o valor positivo, ele vai-me gerar no sentido positivo do eixo X, do eixo global X, ok? Se eu pusesse menos 15, ele iria na direção no sentido negativo do eixo X. Neste caso, como é só um plano, não adianta estar aqui a agrupá-los. Vou só fazer aceitar e o que ele me faz é duplica este plano e coloca-me aqui a 15 metros. Se eu quisesse agora fazer aqui uma série de pórticos relativamente a este plano, voltava a repetir a mesma coisa. Por exemplo, vamos supor que quero gerar 5 pórticos a 5 metros cada um, é? Separação entre planos 5, e agora quero que eles estejam todos agrupados. Pronto. Cá está. Desta forma, eu poderia, portanto, estão todos agrupados. Estaria aqui a estrutura, a trabalhar na estrutura, no fundo, a criar o meu modelo estrutural. Também posso mostrar-vos, agora vou para o ponto 10, que diz respeito a já nós e barras. Eu vou agora aqui anular estes passos e voltamos aqui a isto. E vou mostrar-vos a possibilidade que existe de gerar nós e barras, que também é muito útil. Aliás, até vou para este alçado, acho que é esta vista, é mais fácil para vos mostrar. Portanto, temos aqui tipo uma laje, o que for, portanto, será tipo um pano de laje. Com este comando ferramentas geração nós e barras, eu tenho a possibilidade, por exemplo, se eu indicar um nó e outro nó da mesma barra, ele traça-me aqui o número 1 e fizer botão lado direito, ele permite-me indicar o número de divisões de segmento desta barra. Ou seja, eu posso dizer, olha, eu quero que me dividas a barra em 4 barras iguais. Portanto, fazendo isto desta forma. Claro que depois poderia repetir isto para este lado, portanto, um de cada vez fazia. Tenho também outra hipótese, que é, portanto, ferramenta, geração de nós e barras, que está, que é, imagina que eu quero fazer na mesma esta divisão desta barra
e ao mesmo tempo venho aqui e quero fazer desta barra. Eu agora vou dizer ao programa que quero que ele me, dentro deste quadrante que eu defini, aqui, ele me gere barras paralelas a esta e a esta barra, que foram as que eu disse. Então, isto aqui está a indicar porque os portos estão agrupados. Eu para gerar estas barras eu não posso ter planos agrupados. Posso indicar que gerar só os nós, portanto, ele gera e já não gerar as barras. Assim, vai-me gerar barras e nós. Vou dizer para o segmento 1 que são 4 divisões e para o segmento 2 que vou dividir em 3 barras iguais. Posso dizer que se quer ou não que as barras estejam agrupadas e depois posso dizer se relativamente ao segmento 1 se existe uma peça contínua. Posso dizer que sim. Faço aceitar e portanto cá está. Ele gerou-me aqui uma malha de barras, uma grelha no fundo, em que eu disse que esta barra era uma única peça e que as mesmas se encontram agrupadas. Ok? Depois ainda temos uma outra hipótese, que é um volume de barras. E com o mesmo comando, eu posso definir um segmento, outro segmento e depois outro segmento. E aqui volta-se a repetir, só que também temos em altura. Eu posso dizer que para o 1 são 4, eu posso estar a dizer que estão agrupadas ou não, que é. O 2 são 3 e vamos supor que em termos de altura aqui vamos pôr 2, para não estar a criar muitos nós. Faço aceitar e ele vai-me definir aqui um volume de barras. Parece que está a demorar um bocadinho de tempo. Cá está eles. Talvez seja um bocado. Deixa-me ver se aqui com a estrutura 3D se consegue-se visualizar isso. Apesar de elas não estarem descritas, portanto não se indicou mas dá para ver perfeitamente. É um volume de barras. Vou só voltar para trás. Pronto. Vamos agora falar do próximo ponto, que é o ponto 11, que diz respeito a detectar erros na obra. Por vezes, quando temos obras muito grandes nós vamos calcular e há sempre às vezes um nó perdido e depois são tantos nós e andamos aqui a ver onde é que está o nó perdido. Existe um comando que também dá para outros, sem ser a questão do nó perdido, também as ligações que tenham erros de cálculo. Portanto, eu ativando este comando, ele indica-me logo onde é que está o erro na obra. Portanto, neste caso é um nó que estava aqui perdido e, portanto, basta só apagar e já está resolvido. Ok? Fica aqui a dica. Ponto 12. Localizar uma coordenada. Também, por vezes o programa lança-nos coordenadas de localização de um problema que tenha durante o cálculo. Como é que se localiza rapidamente uma coordenada? É muito simples. Basta simular que vamos introduzir uma barra nova. Clicamos com o botão lá direito do rato para anular e vamos teclar no 5, por exemplo, vou teclar esta coordenada 5, Enter, 5, Enter, 5, Enter. Portanto, e o programa indica-me onde está a coordenada 5,5,5, ou seja, 5 em X, 5 em Y, 5 em Z. Vamos ver? Portanto, daria-me essa localização. Ok? Portanto, é muito útil. Vou repetir, barra, vamos simular que vamos introduzir uma barra, botão direito para anular
digamos assim, e depois é só no teclado escrever a coordenada 5 enter, 5 enter, 5 enter, ou menos 5, ou o que for. Portanto, reparem, cá está a coordenada, a localização da mesma. Vamos passar agora para o ponto 13, que também às vezes lá surge na assistência, que é o seguinte: quando temos grandes obras, as listagens também são pesadas, e às vezes até por necessidade nem queremos gerar a listagem de todas as peças, todas as barras, só queremos gerar a listagem de algumas barras. E então, no menu ferramentas, temos aqui um comando que diz listagens sobre uma seleção de elementos, em que no caso podemos selecionar algumas barras. A obra também não está calculada, é provável depois que ele me diga que não esteja calculada, e selecionamos as barras que pretendermos, e depois é botão lá direito e ele vai-me gerar aqui a janela das listagens para escolher os dados que eu quiser gerar relativamente, neste caso, só a estas duas barras. Okay? Falando agora do ponto 14, que também dá jeito, que é ponto 14, que se chama repetir a última seleção. É um comando que está aqui, um iconezinho que está aqui um bocado assim, meio escondido, mas que é muito útil. Porquê? Porque ele vai-vos repetir a última seleção. Recordam-se há pouco que eu selecionei estas duas barras para a listagem. Portanto, se eu clicar, ele automaticamente seleciona-me as duas barras que eu selecionei. Portanto, neste caso só são duas, mas quando nós selecionamos para um determinado caso, por exemplo, vamos supor que aqui já ainda tem o comando listagens, portanto, agora vai-me aparecer outra vez. Mas imaginem que eu tinha feito aqui uma seleção de barras muito grande, pronto, e por alguma razão ia descrever, não era? Pronto, se eu agora se selecionasse, eu não descrevi as barras por isso, também não me apareceu, mas vamos supor que atribuía algo, não é? Eu agora apareceria-me as barras, deve ser por causa dos planos agrupados, que me está a dar, está-me a dar esta indicação. Vamos só desagrupar. É por causa dos planos agrupados. Provavelmente penso eu que seja por causa disso. Mas se nós tivéssemos aqui descrito, vamos pôr aqui estas barras e, por exemplo, se desse uma determinada perfil, não é? E se quisesse voltar, já selecionaria-me as barras novamente. Portanto, ele repete-me sempre a última seleção do comando que eu trabalhei. Vamos agora passar para o ponto 15, que é uma outra obra que eu tenho aqui, que diz respeito ao ponto 15, que diz respeito a rodar barras segundo o plano inclinado. Deixem-me só aqui desativar. E isto aqui o que se passa é o seguinte: eu tenho aqui dois pórticos e tenho aqui duas barras que quis colocar, mas que até posso vos mostrar aqui na vista 3D. Por exemplo, vamos fazer aqui, utilizar aqui uns comandos novos de visualização. As mesmas não estão rodadas de acordo com a inclinação da cobertura. Portanto, foi introduzido normal, o ângulo zero, no fundo. Portanto, teria que lhes dar um ângulo de forma que o banzo ficasse paralelo ao banzo da asna. Isto é complicado de fazer isto. Porquê? Porque, no fundo, tenho aqui, seleciono aqui uma das barras, eu teria que saber a priori qual era o ângulo. Portanto, eu calcularia o ângulo, andaria um bocado a estimar esse ângulo, de forma que essas barras ficassem com o mesmo ângulo. E por outro lado, até se eu quisesse gerar as ligações desta estrutura, ele desta forma assim não me geraria, porque elas não estão com o mesmo ângulo. Aqui só colocar que elas não estão articuladas, mas mesmo com articuladas, porque as ligações são
existem tipologias de ligações pré-definidas, portanto, mas esta ligação desta forma, com a barra desta posição, não existe. Mas vamos então indicar-vos uma forma simples de rodar corretamente com o ângulo da asna. Para isso temos que criar uma vista até pode ser vista 2D de um plano, em que eu dou 3 nós que me abrangem este plano inclinado. Vou chamar título da janela, portanto cá está ele, o plano. E agora já poderia utilizar o comando barra descrever disposição, selecionar as barras e ao clicar no botão lá direito iria-me aparecer este comando que diz calcular o ângulo de rotação relativo ao plano da janela ativa. Faço aceitar, mantenho na mesma posição de perfil e o programa já me calcularia e indicaria-me o valor do ângulo. E agora, se fosse à vista 3D, já visualizaria a própria barra rodada e ao mesmo tempo já poderia até gerar que ele já me iria gerar estas ligações e ao mesmo tempo também posso-vos mostrar na estrutura 3D integrada aqui a barra rodada. Ok? Vamos passar agora para o... e por outro lado, isto só acontece se estivermos a fazer barra descrever disposição com a própria janela ativa da vista do plano. Porque se estivéssemos na vista 3D a fazer isto, não apareceria. Ok? Portanto, este ponto, às vezes esquecemos disso, é preciso estarmos com a vista do plano inclinado ativo. Vamos agora passar para o ponto 16, que diz respeito a introduzir tirantes. Vou falar um bocadinho sobre isso, só para apagar estas barras. Não era bem isto que eu queria fazer, era apagar os nós. Reparem que uma barra é contínua, ou apagar os nós intermédios, não me apaga a barra. E o programa, no caso de tirantes, portanto, são barras que estão sujeitas a esforço axial de tração. O programa tem aqui já uma barra que se chama, pode ser tirante. Só que o facto de introduzirmos este tirante, temos que respeitar um método que o programa utiliza, em que no fundo as diagonais terão que fazer um contraventamento em cruz e em que os 4 bordos dessa cruz terão que estar ligados entre si, exceto podendo, nesta situação em que existem 2 nós com vinculação exterior, portanto aqui não necessitaria de levar a barra porque também tem o deslocamento impedido. Pronto. Desta forma, o que o programa iria fazer era, iria calcular os esforços e depois na barra que tivesse a compressão, o valor do axial de compressão iria ser somado em módulo ao valor da tração, que é o que ele indica na própria informação do programa. Agora, podemos de qualquer forma introduzir ou tentar simular esses tirantes através de barras normais. Por exemplo, vou colocar aqui uns tubos circulares. O programa indica-me que não tenho ainda a biblioteca, posso ir buscar à biblioteca um determinado tipo de tubo, CHS, a frio. Vou só meter uma certa dimensão, faço aceitar e vou aqui, por exemplo, está-me a aparecer este comando, não quero que me apareça o balãozinho. Portanto, cá estou eu aqui a fazer outra vez. Portanto, só vou desenhar aqui um contraventamento de um lado, horizontal e vertical. E o que é que se deve fazer nestas situações quando se introduzem estas barras desta forma? Deve-se, porque só queremos força axial, por um lado devemos articular os extremos, portanto, com o barra articular os extremos, clicamos sobre a meio da barra e ele coloca-me logo os extremos articulados com aquele nozinho, aquela representação daquele círculo cheio. Se eu clicar só numa extremidade, ele só me coloca de um lado.
Portanto, depois teria que colocar no outro. Teria que, ao mesmo tempo, também desativar o peso próprio das barras, ou seja, com o comando carga, geração das cargas de peso próprio das barras, clico em desativar e clico nas respectivas barras que estão a funcionar como contraventamentos. Por outro lado, como no caso de eu ter panos de cargas, portanto eu tenho neste aqui, são cargas que estão distribuídas de forma uniforme e que depois o programa, no sentido unidirecional, vai distribuir nas barras que ele encontrar e, portanto, ele iria encontrar estas barras diagonais. E eu não quero que ele me descarregue essa carga nestas barras diagonais, porque eu quero que estas barras diagonais só façam contraventamento, por exemplo, à ação do vento, topo. Então tenho aqui um outro comando que se chama em carga ativar barra desativar atribuição de cargas superficiais e selecionava as respectivas barras, botão ao direito, e assim a carga dos panos já não iria para essas barras. E, portanto, desta forma iria calcular, iria ter esforço axial de tração, poderia ter também de compressão e também teria, por causa disso, o ideal é que vão a barra em curvadura e selecionavam as respectivas barras e põem o coeficiente beta igual a 0 para não vos dar qualquer erro relativamente à compressão. Teriam é que depois analisar se esse esforço era considerável ou não, porque vai haver de certeza uma combinação que vai gerar esforço de compressão em alguma dessas barras. Mas seria desta forma que poderiam simular tirantes no programa, tendo sempre em atenção a questão da compressão nas barras. Vou passar agora para o ponto 17, que diz respeito a explicar a encurvadura em barras com e sem nós intermédios. Vou abrir aqui uma outra obra. Tenho aqui duas barras, um IP240 e aqui a mesma barra, um IP240, ambas têm o mesmo comprimento, estão sujeitas à mesma carga. A única diferença que tem é que uma delas tem um nó intermédio. E se eu visualizar já agora em curvadura, isto é uma barra em consola, portanto tem o coeficiente em curvadura beta igual a 2, atribuído normalmente às barras em consola, e estas também têm o beta igual a 2. O que acontece é que se calcularmos, eu penso que a obra já está calculada, mas vamos verificar os erros. Esta barra não está a cumprir, aliás, pede-me um IP300, e esta está a cumprir, e esta também. O que é que se passa aqui? Até posso mostrar aqui o porquê que ele não está a cumprir. E o problema disto não estar a cumprir é porque o esforço axial atuante é superior ao resistente, em virtude da esvelteza. Ou seja, se uma barra em curvadura, nós temos o comprimento de encurvadura é sempre igual ao comprimento da barra vezes o beta. Neste caso, nós temos uma barra que eu não vos mostrei, mas tem 3 metros, cá está a indicação aí em cima, 3 metros, e que tem um beta em ambos os planos de 2. Ou seja, o comprimento de encurvadura iria ser 6 metros. Acontece que nesta barra, que está aqui, apesar da peça ser contínua, mas o programa vai analisar barra a barra. O comprimento da barra é 2 e o coeficiente de encurvadura é 2. Portanto, o comprimento de encurvadura será de 4 e aqui será de 2. Daí teremos comprimentos de encurvadura inferiores ao desta situação. O que temos que fazer é simples. É encurvador para que os resultados batam corretos. É quando tivermos esta situação, temos que ter sempre este cuidado de, neste caso, de colocar esta barra com um comprimento de encurvadura de 6 e esta também, que é o comprimento total da barra a trabalhar. Então, fazemos da seguinte forma. Ou colocamos o beta, como a barra tem 2 metros, o beta com um coeficiente de 3, e assim seria 3 vezes 2, 6, com o comprimento. Ou então podemos logo dar de imediato o comprimento final da encurvadura, que é os 6. Portanto, de uma maneira ou de outra. Agora, aqui para o caso desta barra, o beta seria, como ela só tem um comprimento de 1 metro,
seria 6, ou o comprimento em curvadura logo final, o resultado do produto, como 6. Se eu fosse verificar, já também não me verificava e já me pedia também, de igual forma como acontece com esta, a mesma peça. Ok? Vamos agora falar também do ponto 18, abordar a consideração de flecha secante e tangente. Vou aqui abrir uma outra obra. E temos aqui duas situações. Uma delas é muito simples, que é uma barra introduzida em consola, e outra é um conjunto de barras, portanto isto não é uma peça contínua, é um conjunto de barras que estão encastradas entre si e cujas extremidades desse conjunto estão apoiadas. Se formos analisar, isto já está calculado, se formos analisar as flechas, vamos poder ver os diagramas de flechas, em que aqui nesta situação de uma barra em consola não é nada aquilo que nós esperávamos visualizar. Portanto, isto nota-se bem que é uma flecha secante. Queríamos ver uma flecha tangente, em que fosse tangente a este nó, à reta deste nó. E aqui estamos a ver várias flechas secantes, uma por cada barra. E também não era isto que pretendíamos. Pretendíamos visualizar de uma forma completa. Isto porque a barra não é contínua. Se nós tivéssemos feito aqui um criar peça de um lado ao outro, ele já iria apresentar corretamente. Mas vamos supor que estas peças são perfis diferentes. Okay? Só que estão encastradas entre si. E daí que ele está a colocar a flecha por defeito a analisar desta forma. Mas eu quero analisar de uma extremidade à outra. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, relativamente à tangente, vou a barra, editar grupos de flecha, vou selecionar a respectiva barra, já estão a ver aqui a representação, isto é o nó 1, isto é o nó 2, e eu quero, estão lá direito, que o nó 2 seja tangente. Isto depois dá para ambos os planos, por exemplo. Vamos pôr tangente aqui ao nó 2. E, relativamente a esta situação, aqui já tenho que utilizar o comando criar, porque em menu barra, criar grupos de flechas, e vou clicar num nó, no outro nó, e vou dizer que quero um grupo de flechas secante. Ok? Se eu agora for aqui, não preciso de calcular a obra, ele automaticamente tem isso em conta, e até posso diminuir aqui um bocado a escala do diagrama das flechas, e portanto já está a flecha da barra em consola já está de acordo com aquilo que eu pretendia, e até posso desenhar os valores máximos e mínimos, e também tenho aqui a flecha do conjunto de barras também a funcionar da forma como eu queria. Vou agora falar do ponto 19, que diz respeito a introduzir e calcular plintos em pavilhões industriais. Portanto, vou abrir aqui uma obra para isto, para esta situação, e é o seguinte, tenho aqui um pavilhão, portanto tenho aqui isto até é a obra exemplo 1 das nossas obras de exemplo, já está aqui até calculada com as ligações, e é necessário criar aqui uns plintos de betão para termos, porque a fundação vai estar cerca de 1,5 m abaixo da cota do piso zero, portanto queremos colocar esses plintos de betão, esses pilares de betão. Uma forma rápida para fazer isso é introduzirmos isso com pilares de betão armado. Portanto, vamos para isso, temos que criar níveis. É como no CPK dos tais grupos. Então, vou criar um nível, posso lhe chamar piso 0, que estará à cota 0, e um outro nível, fundação, que estará a menos 1,5, por exemplo. Ok? Portanto, já criei esses níveis. E agora vou introduzir novo pilar. E vou introduzir um pilar de 65 por 65. Isto porque eu, por acaso, não mostrei, mas já tinha visto que a chapa da placa de amarração tinha 65 de largura. Portanto, tenho que introduzir neste caso vou pôr para todos os arrancos dos pilares este pilar de forma que automaticamente me abranja a secção do pilar, me abranja a placa de amarração
do plano metálico. E, portanto, vou introduzir pilar a pilar. Portanto, rapidamente. Aqui tem aqui uns que já estão agrupados. Reparem, fica logo tudo introduzido. Então, introduzir, já ficou tudo introduzido. Vou introduzir só nestes que faltam agora. Portanto, sempre com cuidado que ele detecte o nó com as capturas. Se ele me pedisse cotas, eu via que já que eu não estaria a detectar o nó. Tenho aqui, de facto, os pilares introduzidos. Vou agora aproveitar a vista de um dos pórticos de topo e vou para descrever os nós, portanto, a vinculação exterior, selecionando... peço desculpa, não era bem isto que eu queria. É, com a vista 3D, porque eu estou a ver todos os nós, eu vou posicioná-la de forma, ou seja, como se rodasse a ver um dos alçados, ou seja, em planos ZX. E ao fazer isto, ele vai-me selecionar todos os nós para trás. E assim eu consigo rapidamente, e vou selecionar agora estes, e vou dizer que não tem ligação exterior, portanto é um nó entre barras, encastrado, e agora assim já posso escolher uma outra vista. Reparem, desta forma fica já tudo selecionado. Portanto, isto é útil quando estivermos a trabalhar em 3D, em vista 3D, utilizarmos estes eixos e podemos selecionar rapidamente os nós ou barras, o que for, e ele seleciona tudo. Por fim, falta-nos só fazer aqui uma coisinha, que é o seguinte: como eu tenho aqui estes tirantes introduzidos pelo método do programa, eu aqui já deixei de ter os tais nós com vinculação exterior, portanto tenho que fechar. E para fazer isso tenho que utilizar uma viga, vou utilizar isso uma viga de betão genérica. Até posso deixar estar 30 por 30, é só para mesmo fechar, e vou faceá-la por cima, ou seja, ela vai ficar faceada ao topo do pilar, cabeça do pilar. Portanto, quer de um lado, quer do outro. Ok? Posso também já agora calcular a obra. Portanto, não vou estar a calcular as ligações para não demorar tanto tempo. Já terminou. Vou só mostrar os resultados relativamente aos pilares. Vou clicar aqui nos pilares. Podemos ver que ele já calculou os pilares. Portanto, isto dá para ver até o quadro de pilares. Podemos sempre editar as armaduras. E agora vou às fundações e vou gerar sapatas. Poderia gerar sapatas de vou pôr tudo. E vou calcular também as fundações. Portanto, depois o programa permite gerar planta de fundação, o quadro de pilares. Vou só mostrar aqui o 3D para visualizarem. Portanto, é isto que eu pretendia. Portanto, rapidamente criei aqui uns plints. Ok? Vamos passar para outro ponto que diz respeito ao último ponto, que é importar a obra do CIP 3D no CIPECAD. Isto tem mais a ver até com a compatibilidade das ações do vento. E para não perder muito tempo, portanto, temos aqui um pavilhão, já aqui calculado. Calculei no CIP 3D. E agora eu queria transportar este pavilhão para uma obra do CIPECAD. Mas antes de mais, vou só mostrar-vos, portanto, as cargas relativamente ao vento. E nós temos aqui variadíssimas cargas de vento, isto é segundo o Eurocódigo. E, por exemplo, o vento zero, qual é a direção do vento zero? Onde é que ele está a incidir? Está a incidir neste alçado, se eu for ver, é onde está a força a fazer pressão. Todos os outros alçados em cobertura estão em sucção. Isto é o vento zero, ou seja, a direção zero será esta. Se eu analisar uma outra ação, por exemplo, 90 graus, eu vou visualizar que os 90 graus, onde estão a incidir, será deste lado, neste topo, e portanto os 180 será aqui e o 270 será deste lado. Isto é só para terem uma ideia, portanto, 0, 90, 180 e 270.
Vou fechar aqui o programa e vou abrir então o CPCAD. Já tenho aqui a obra aberta. E tenho aqui uma obra do CPCAD em que eu quero, tenho aqui um edifício, e quero aqui colocar esse tal pavilhão metálico posicionado sobre esta laje e sobre estes pilares que estão aqui. Esta obra já foi calculada, mas não importa, está definida com o Eurocódigo, ou seja, com ações do vento de forma automática no programa CPCAD. Vamos então colocar esta estrutura metálica de outra obra proveniente do CIP 3D e neste comando que diz respeito a estruturas 3D integradas, onde se pode criar novas estruturas manualmente ou então importar já uma obra já feita. E é isso que eu vou fazer. Ele abre-me o menu das obras do CIP 3D e a obra que eu quero é a obra 6. E agora cá está ela, me aparece em vista. Eu posicionei-me primeiro na planta onde eu quero que seja posicionada em termos de arranque da estrutura e agora vou-me posicionar sobre o centro do pilar. Aparece-me aqui uma série de ações do vento que é para depois termos que fazer essa compatibilidade. No fundo, eu tenho aqui estas ações mais x e menos x, mais y e menos y relativamente às excentricidades positivas e negativas que são relativas à obra do CPCAD, à estrutura do botão armado, e depois estas todas as ações que estão aqui que dizem respeito à obra que vem do CIP 3D. Teremos que depois contabilizar desta forma. Eu vou só fazer aceitar para verem também o resultado 3D da introdução da estrutura. Portanto, introduzimos aqui a estrutura. Claro que isto depois, ao calcular, calcula tudo junto. Portanto, as cargas são transmitidas do CIP 3D, da estrutura do CIP 3D, são transmitidas à estrutura do botão armado. Funciona tudo em conjunto. O que temos que dizer agora é que a direção do vento, por exemplo, neste sentido, nesta direção da obra da estrutura do botão armado, vai também funcionar ao mesmo tempo com a ação relativa a este alçado que vem desta obra. Portanto, vamos dizer que as duas ações vão trabalhar em conjunto, porque ambas estão a trabalhar no mesmo sentido, na mesma direção. É isso que temos que fazer. Portanto, vou outra vez a dados gerais, obra dados gerais, venho aqui a ações adicionais, cá estão elas, as ações automáticas do vento, da estrutura do botão armado, e as duas ações adicionais da estrutura que vem metálica do CIP 3D. O que temos que fazer? Portanto, vamos aqui ao mais X, portanto, que no fundo, já agora, vou voltar para trás para que se perceba melhor. Só aqui que tenho que também, porque tenho dois tipos de sobrecarga, só vou dizer que isto é a utilização E, porque a estrutura metálica trouxe-me a utilização H, que é coberturas. Mas, voltando ao tema, no caso do botão armado, o X, portanto, é assim desta forma, o positivo da esquerda para a direita, e o eixo horizontal, e o vertical será o Y, neste sentido, portanto, de baixo para cima positivo. E, portanto, eu tenho aqui, eu posso até representar a minha estrutura, ativá-la, portanto, só para verem. Tenho aqui esta minha estrutura e então aquele ângulo zero que eu falei do vento da estrutura metálica, no fundo vai corresponder ao sentido Y positivo da estrutura do botão, não é? Porque é nesta direção e é positivo que é de baixo para cima. Se começarmos do mais X, que é aqui da esquerda para a direita, na horizontal, ele vai coincidir com os 90 graus do vento a incidir no alçado do topo do pavilhão. E é isso que vamos agora fazer. Vou aqui a ações adicionais, vou novamente e vou dizer, por exemplo, vento mais X, tenho que fazer para as duas ações, que é para a excentricidade positiva e negativa. Vai trabalhar em conjunto com a ação do vento a 90 graus que vem da estrutura metálica. Temos aqui duas ações, ok? Agora, vento menos X vai trabalhar com o 270, que é o outro topo, o alçado topo. Agora, vento mais X, portanto já tínhamos visto, será o ângulo de 0 graus. Ok? Isto para mais X que é para
excentricidade positiva e negativa, não é? Positiva e negativa, exatamente, os 4. Porque agora temos 4 ações aqui. E depois, para o menos y, que já será o 180. E tem que ver aqui os 180 e depois para os 4 e depois para o menos y de excentricidade negativa. Ok? Pronto. Faço aceitar e estaria pronta para calcular. Só vou falar agora de outra situação, que era no caso de termos, por exemplo, uma obra em que teríamos que rodar a estrutura 3D integrada. Ou seja, imaginem esta situação, isto é uma outra obra de CIPECAD, tenho isto desta forma e, portanto, vou-me posicionar na zona onde eu quero introduzir a obra e vou posicionar agora deste lado. Para quê? Porque depois ainda tenho, vou só cancelar, tenho que rodar. Vou só fazer um zoom para poderem visualizar. Vou dar aqui o nó, o outro nó. E agora vou dizer, não, peço desculpa. Primeiro, para rodar, deixem-me só começar outra vez. Rodar, tenho que dizer qual é a estrutura que quero rodar, que é esta. E agora que vou dizer, daqui, aqui, quero rodar para esta direção. Tenho que me posicionar corretamente. Cá está, penso que sim. Ele indica-me, lá está, que as cargas, para ter em conta a questão das cargas. E agora aqui vai mudar um pouco. Porquê? Porque o vento mais X já não vai estar coincidente com o topo do pavilhão que vem mas sim com um dos alçados, que neste caso é os 180 graus. E o menos X, ou seja, da direita para a esquerda, vai estar coincidente com os 0 graus. Portanto, para trabalhar estas ações em conjunto. E depois temos o mais y, que será 90. Depois aqui um a mais. E depois o menos y, que será os 270. Pronto. Poderíamos depois sempre ver, eu não falei, mostrar aqui as combinações. E poderemos sempre tentar ver, estão as combinações, todas as combinações entre ventos. E vamos ver que existem aqui as duas ações a funcionarem em conjunto. Ok? E pronto. Haveria muito para falar, certamente, muitos casos para relatar. Vou dar por terminado esta sessão. Haverá outras oportunidades que poderei depois falar de outros casos. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar sempre em contato connosco através do nosso serviço de assistência. Já agora também vou-vos mostrar a nossa página topinformatica.pt, onde vamos localizar, portanto, em vídeos, formação webinar, vídeos webinars, vão encontrar depois aqui os nossos vídeos, webinars. E o próximo webinar será na segunda-feira. Eu vou mostrar aqui o calendário, em que teremos um webinar apresentado por Carlos Costa, em que o tema será a modulação arquitetónica e será relativamente a programas CIPECAD, MEP e FC Builder. Espero que tenham gostado e que vos tenha sido útil. Despeço-me assim agradecendo a vossa participação e a continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.